Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Red Bull, que decidiu renovar o contrato de Sérgio Pérez por mais 2 temporadas. Ele não só garante permanência para a próxima temporada, mas como 2026, a temporada do novo regulamento, entende? Óbvio que nada disso é garantia, dependendo do que acontece ali, em termos de desempenho, mas fato é que, assim, depois de 2 fins de semana ruins para o Sérgio Pérez, né? O do Miami eu vou colocar no mediano, apesar da corrida dele ter sido ruim, foi muito bem no sprint, né? E teve boas classificações. Essas últimas 2 semanas aí, tanto em Imola como também essa semana de Mônaco, foram realmente ruins para o Pérez. Mas é aquele negócio, talvez o bom início de campeonato, que sempre acontece, o Pérez foi bem em todos os inícios de campeonato com a Red Bull até agora, mas a verdade é que eles decidem manter ele ali, talvez porque falte no mercado opções que sejam garantia de melhora de resultado, né? Alguns falar, mas e o Carlos Sainz? Ele não te dá garantia de que vai ser melhor do que o Sérgio Pérez, entende? Ele é um piloto que faz bons resultados na Ferrari, mas é um contexto muito diferente, né? O carro da Red Bull foi um assassino de carreiras recentemente, tanto para o Gasly, tanto para o Alexander Albon. O Pérez foi o que minimamente conduziu o carro de maneira competitiva e não tantas vezes no meio do pelotão. Algumas vezes aconteceu, mas a verdade é, né, que assim, as outras alternativas, né, e tem o fato que Pérez e o Sainz, ele é um piloto que vai ser tão caro ou mais caro que o Pérez, e ele não parece ser um cara fácil de lidar como segundo piloto, né, eles não querem quebrar a harmonia da equipe porque ele está descontente com certas coisas, ele manifesta a satisfação dele com bastante frequência. E os outros pilotos lá que estão na Racing Bulls, gente, pelo amor de Deus, né? O Ricardo já deu na Fórmula 1, e até nojento que ele vai renovar com a Racing Bulls, pelo que estão dizendo os rumores, né? Ele tá levando um couro federal do Tsunoda. O Tsunoda é um piloto bom, eu não coloco ele acima disso, entende? Todo outro companheiro que tava ali na Racing Bulls ele perdia. O Lawson, 2 fins de semana na Fórmula 1, já tava andando no mesmo nível do Tsunoda. Aí a gente tem que parar para pensar, ou é o Tsunoda que tá pilotando muito bem, ou é o Ricardo que tá indo muito mal? Porque essas teorias são válidas. Todo mundo falava que a Racing Bulls seria um carro muito competitivo e não foi até agora. E assim, a questão é, porque o Tsunoda tá indo bem numa equipe de médio escalão. Alguém foi melhor em equipe de médio escalão nos últimos anos de Fórmula 1 que o Sérgio Pérez? O Sérgio Pérez, que fez um monte de pódios com a Force India, ganhou a corrida de Racing Point, né? Daquele jeito lá no Shakir, entende? É um piloto que na época de Force India, extremamente regular e consistente. O cara conseguiu 17 corridas seguidas nos pontos de Force India. Ele conseguiu pódios em Mônaco, ele conseguiu pódio no Azerbaijão, e sempre consegue pódio no Azerbaijão, né? Então, a verdade é que, assim, ele mostrou muita coisa lá na Force India, e eles queriam um piloto mais experiente ao lado do Max, pelo menos para começar a dar um elemento extra para a Red Bull nas corridas, né? Nem sempre funcionou, mas quando precisaram lá em 2021 foi fundamental para que o Verstappen conseguisse vantagem contra o Hamilton, visto que o Bottas, por mais que tivesse somado mais pontos, ele foi uma nulidade na hora de disputar posições com o Max, né? Ele não mostrava nenhum tipo de resistência. Então, assim, a Red Bull ainda parece ter um pouco de gratidão com aquilo e acreditar que talvez, dependendo do que eles façam com o carro, ele volte a pilotar bem, porque ele me parece muito reflexo de confiança com o carro. Lá no Japão, por exemplo, fez uma corridaça, classificou muito bem, porque ele estava confiante com o carro. Quando ele não está, esse carro da Red Bull me parece sim o que foi com o Albon e o Gasly, bem complicado de pilotar, mas é aquele negócio, né? Você faz o carro para o seu melhor piloto. E que piloto hoje no grid é melhor do que Max Verstappen? É o gênio que a Fórmula 1 tem, né? E assim, o Verstappen fazendo o que está fazendo, entende? Faz todo o companheiro de equipe dele parecer um completo idiota, né? A gente sabe que o Albon e o Gasly não são pilotos ruins, né? A gente viu ali o couro que eles levaram. O Gasly teve 1/3 dos pontos do Verstappen. O Albon nunca conseguiu andar na frente do Verstappen em situação normal em corrida, entende? Inclusive teve corridas que o Albon estava levando 1,7 de ritmo de corrida do Verstappen. Então, assim, esse era o tipo de concorrência, né? E o Pérez, por ter feito algumas vezes algumas boas corridas, entende? Acho que ele recebe o crédito pelo fato de que, como eu disse, muita gente não seria garantia de melhora, né? Se tivesse um nome no mercado mais forte, como é o caso talvez até do Fernando Alonso, não sei, e olha que eu nem dá para cravar, porque o Alonso também não é aquele cara fácil de lidar, né? O cara que chega para manter a harmonia da equipe, né? A gente sabe aí que fica meio complicado, né? Alguns pilotos, por exemplo, o Norris, que era o sonho da Red Bull para entrar no lugar do Pérez, talvez se estivesse no mercado seria o piloto, mas ele não quis ir. Pelo visto, ele preferiu ficar com a McLaren e talvez agora essa aposta faça mais sentido, porque a McLaren está muito bem. Ele quer uma equipe para ele, entende? Ele não quer ficar ao lado do Verstappen, né?
E o Pérez, diferente do Gasly, que resolveu brigar com o Adrian Newey, isso é uma história verídica, porque ele estava com muita dificuldade com o carro, pediu para o Newey reprojetar o carro, entende? Né? Ele fez isso na frente do Helmut Marko, por isso que ele foi demitido no meio da temporada. E diferente do Albon lá, eles correm tão duro contra mim. Esse foi o rádio lá no Grande Prêmio da Alemanha, né? É da JFL, né? Eu não sei porque eles não chamaram GP da Alemanha naquela temporada de 2020, né? Lá em Nürburgring. Ele não reclama tanto, né? Deve ser um cara mais fácil de trabalhar e também tem as vantagens mercadológicas, visto que ele é o grande herói nacional do México. E a verdade é que hoje a maioria das vendas dos produtos Red Bull licenciados de Fórmula 1 é da América Latina, mais de 65% das vendas da Red Bull. Então, nesse caso, uma vantagem mercadológica. Mas eu sou de uma época, assim, pelo menos eu gostaria de lembrar dessa época, que a Fórmula 1, o que mais valia era o desempenho individual do piloto, né? Eu gosto muito do Sérgio Pérez, eu acho um piloto bom, pode não ser um gênio do esporte, ele não é, mas eu acho, assim, que, infelizmente, ele não tá conseguindo performar o melhor dele, mas ele já teve bons momentos de Red Bull, já teve ali algumas corridas espetaculares na Fórmula 1, eu canso de lembrar do GP da Malásia em 2012 de Sauber, quando ele brigou pela vitória com o Alonso com carro de médio escalão, o fato também da vitória dele da Racing Point, para mim uma das melhores corridas que o piloto fez nos últimos anos, sair de 18º para terceiro, ultrapassando todo mundo, e aí a Mercedes dá aquela vacilada e não tem nada a ver com isso, vai lá e ganha a primeira corrida, na época que ele nem tinha vaga garantida para a próxima temporada, né? Inclusive acho a temporada 2020 do Pérez espetacular, ele pilotou um nível altíssimo naquele ano, e até por isso ele foi escolhido para a Red Bull. Mas vamos ver o que eles vão ter para essas próximas temporadas e o que o Pérez faz agora nesses próximos fins de semana. O Canadá, na época Red Bull, nunca foi bom para o Pérez, né? Ele tem um pódio no Canadá, largando de 15º de Sauber em 2012, né? Foi uma bela corrida dele, muito naquela questão do gerenciamento de desgaste de pneus. Como os pneus hoje da Fórmula 1 duram uma eternidade, fica meio que tira a grande qualidade do Pérez, que para alguns ele era o melhor da Fórmula 1 nos últimos anos, que era gerenciar desgaste de pneus. Então, a ver aí o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.